Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da nossa série desse mês de março, exclusiva sobre os 5 traços de caráter. E hoje nós vamos aprofundar, vamos mergulhar um pouco mais profundo no traço de caráter masoquista, no masoca, tá bom? Eu gosto de chamar carinhosamente de masoca. E eu já gosto de começar também esclarecendo para vocês que ele não tem ligação alguma com aqueles filmes, né, de sadomasoquismo, aquelas pessoas que, embora ele goste muito de sofrer, não tem ligação com sociopatias, com doenças psicológicas. Simplesmente, ele é um traço de caráter que foi desenvolvido como qualquer um dos outros 5 traços, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar, tá? Então, hoje vocês vão entender aí a mente dessa pessoa organizada. Porque o masoquista, gente, de todos os traços, ele é a pessoa mais organizada que a gente vai conhecer dos 5 traços. E antes da gente mergulhar aí a fundo para entender um pouco mais sobre a mente do masoca, eu quero que vocês respondam aí no chat para mim, ó. Se você sente que carrega o peso do mundo nas costas, que por mais que você faça pelas pessoas, nunca é o bastante, nunca é suficiente. Se você sente que você tem uma força enorme dentro de você, mas ao mesmo tempo você sente preso e não consegue expressar a sua liberdade, não consegue expressar as suas emoções. Me fala aqui se você passa por isso. Se você sente que você carrega o peso do mundo nas suas costas, se você sente, né, responsável por resolver o problema de todas as pessoas ao seu redor, e que por mais que você se esforce, por mais que você vai lá e tente resolver várias coisas, você nunca acha que é bastante ou suficiente. Conta aí pra mim que eu quero saber o quanto de masoca vocês têm aí no corpo de vocês, tá bom? Porque se você disse sim para alguma dessas perguntas, o seu traço masoquista pode estar dominando a sua mente e, consequentemente, a sua vida, tá bom? Você pode estar aí sendo controlado por esse traço. E aí, na nossa aula hoje, você vai entender um pouco melhor por que que isso acontece, tá bom? O masoquista, gente, ele vai ter uma dor profunda relacionada, ela vai estar intimamente ligada à repressão, né? Lá na infância, aquela criança, ela se sentiu reprimida durante a fase de formação desse traço. Então, para ela se torna muito comum ela enfrentar essa dor no dia a dia dela, tá bom? Então, desde cedo, essa pessoa com traço masoquista predominante, ela aprendeu que expressar os sentimentos dela poderia gerar uma punição ou uma vergonha. Isso e muito mais a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? E eu vou o quê, gente? Tô vendo que tem algumas pessoas novas aqui. E aqui na segunda arte, já tem aqui para vocês, ó. Quem aí, o André, ele já falou que ele foi lá no canal do YouTube, ele já assistiu a aula da semana passada, que ele não conseguiu assistir ao vivo. E se você também perdeu qualquer uma das 3 aulas anteriores que a gente deu aqui na nossa empresa, tá bom? Aqui na ID do Corpo, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Então, se você escanear esse QR Code aí, você vai direto lá para o nosso canal e assistir às aulas. Mas só depois que essa aula aqui terminar. Agora você vai ficar aqui comigo até o final, porque hoje você vai aprender sobre a mente do Mazoca. Muito bom, gente. E aí, nessa aula de hoje, vocês vão aprender o momento de formação, as características físicas, quais são as dores, quais são os recursos, as forças e as fraquezas do traço masoquista. Trouxe aqui algumas imagens para você. Geralmente, né, vai ser uma criança mais envergonhada, vai ficar mais introspectiva. Vocês vão ver o formato do corpo dela e também os comportamentos para você se identificar ou conhecer também as pessoas ao seu redor que tem esse traço aí
predominante. Combinado, pessoal? Aqui, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Vocês vão ver a formação, o formato do corpo, a dor e o recurso desse traço de caráter. A formação do traço de caráter masoquista, gente, quando que o masoca se forma? Ele vai se formar a partir de 2 anos e meio até os 3 anos e meio da criança, a depender do desenvolvimento dessa criança, tá bom? Pode se estender um pouco mais ou pode ser mais precoce. Então, aqui a gente coloca ali mais ou menos uma base para vocês terem uma média de quando esse traço ele está se formando ali no corpo dessa pessoa. E qual vai ser o formato do corpo? Nossa, Ariana, eu olho para uma pessoa, como que eu faço para saber que essa pessoa ela tem um traço de caráter masoquista? Gente, o masoca, ele vai ter o corpo mais quadrado, tá? Desde a cabeça, aquela pessoa que tem a cabecinha bem quadradinha, parece uma panela de pressão, com as linhas bem retinhas ali. O corpo também mais robusto, né, mais denso, carrega uma densidade, e ele demonstra força, tanto no tronco quanto nas pernas, aquelas pernas que parecem uma tora de árvore, sabe? Plantada ali onde aquela pessoa fica em pé. Então, ela vai ter estrutura, um corpo mais quadrado, robusto, denso, transmitindo uma sensação de força e com uma postura firme e muito segura. Como eu disse para vocês, masoquista parece que ele vai estar plantado como uma árvore ali no chão quando ele estiver parado na sua frente, tá? Eu já coloquei aqui para vocês, ó, ele posiciona-se com um tronco, como se ele fosse um tronco de árvore bem firme. Ele tá bem seguro ali, ninguém tira ele daquele lugar, tá? Nossa, qual é a característica mais marcante do Mazoca? E você nem precisa lembrar que o corpo dele é quadrado, que ele tem força, que as pernas são mais grossas. A característica principal, gente, é que o Mazoca, ele tem o bumbum para dentro, como se ele tivesse levado um tapinha, né? Sabe aquela pessoa que parece que ela levou um tapa na bunda, a bunda entrou para dentro? Esse aí é um Mazoca. Por quê? Porque, eu vou explicar para vocês. Na fase do desfraude, essa criança, ela estava ela estava desenvolvendo o controle do xixi e do cocô. Como essa criança ela ainda não tinha o controle do xixi e o controle do cocô, ela estava fazendo fora de hora. Então, ela fazia xixi na cama, ou ela fazia cocô na rua, e às vezes ela estava na escola, a professora não soube como lidar naquela situação, ou o pai ou a mãe dessa criança ela fez xixi na cama, ou fez xixi em algum lugar que não podia, puniram aquela criança, envergonharam, expuseram ela a uma vergonha muito grande, tá? E essa criança, o que que ela sente, gente? Ela sente uma dor da humilhação, ela sente uma vergonha pública muito grande, tá bom? E aí ela começa o quê, gente? Ela começa a segurar o xixi e o cocô. Isso fazendo com que os músculos dessa região dos esfíncteres tivesse ali sempre se contraindo, fazendo com que esse bumbum fosse mais para dentro. Uma curiosidade aí para vocês do traço masoquista que eu só ensino nos meus cursos de formação e de leitura corporal. E agora vamos falar sobre a dor e o recurso. Quais são as dores, Ariana, do traço masoca? E quais são as forças, quais são os recursos? Quando eu falo de dor e recurso, eu gosto muito de trazer o termo fraqueza e força emocional, tá? A dor do masoca, gente, vai ser a dor da humilhação, vai ser a dor de decepcionar as pessoas. Em contrapartida, ele vai ter de forças emocionais, a organização, o planejamento, ele vai ser atento a detalhes, assim como o oral, o masoca ele também tem um ar, um quê, né? A gente fala um quê na minha terra de cuidar, realmente. Ele gosta de cuidar. Ele tem dificuldade em ser cuidado, mas ele ama cuidar. Ele é acolhedor, ele sente a dor das pessoas. Ele é muito organizado, ele é planejador e ele é muito leal. Uma característica marcante desse traço é que ele é muito leal, tá bom? Se você contar um segredo para uma zoca, ele vai levar esse segredo para o túmulo. Ele vai levar para o túmulo. Eu tenho muito isso de querer cuidar e ser leal. Que legal, André. Provavelmente você vai ter aí um pouco de masoca. Não sei se masoca vai ser o seu primeiro traço.
Daí você tem que assistir as outras aulas lá, me contar, e a gente ainda vai ter aula do rígido na próxima semana, encerrando aí a série dos 5 traços no mês de março. E você também pode fazer sua análise corporal. Eu perguntei se você já sabia quais são os seus percentuais, os seus traços, porque a análise ela traz essa clareza. Fala, poxa, eu tenho 20% de masoca, então eu tenho que usar essa força aqui desse traço. Eu vou usar ao meu favor, né? Você pode ter muita dificuldade em dizer não para as pessoas, por medo de decepcionar, por medo de ser julgado, por medo de ser criticado e diversas outras situações, diversos outros comportamentos, tá bom? Vamos dar sequência, gente. Ainda temos bastante coisa aqui para falar na nossa aula. De fraqueza também. O que que o masoquista vai ter, gente? Além do medo de ser humilhado, essa sensação de opressão, essa sensação de sempre ser exposto a alguma vergonha, masoca. Se você colocar ele para dar uma palestra, se você chamar ele para falar em público, sem você ter preparado ele muito antes, seja deixando ele levar um script, ou seja avisando com dias de antecedência para ele treinar o que ele ia falar, ele simplesmente vai paralisar, ele vai travar. Por quê? Porque o masoquista ele preza pela segurança. Ele não quer passar vergonha, ele não quer ser envergonhado, ele não quer desagradar as pessoas, tá bom? Então, essa é a principal dor desse traço. Outra fraqueza no masoca também vai ser a dificuldade em dizer o que ele sente. Ele guarda muito para ele. Lembra aquela criança lá na infância que foi exposta a alguma vergonha pública? Muitas vezes ela pode ter sido humilhada sem que o adulto tivesse a intenção de humilhar aquela criança. Sem que o adulto, sem que o pai, sem que a mãe, sem que a professora quisesse realmente colocar aquela criança ali, fazer ela passar vergonha, mas foi a forma que aquela criança sentiu. E quanto mais intensa foi essa dor, quanto mais intensa foi essa vergonha que essa criança passou, mais o traço masoquista ela vai ter no corpo dela, tá? Então ela tem um grande medo de ser julgado, de ser criticado, humilhado e também de decepcionar. E outra fraqueza desse traço é que ele tem uma tendência ao autossacrifício. Aqui você pode olhar para essa imagem da direita, essa moça que está aí, ó, carregando o mundo nas costas, carregando o mundo ali no braço, e não que não pediu ajuda para alguém ou não dividiu em duas etapas essa responsabilidade. Então ele acaba entrando num lugar de autossacrifício, de assumindo responsabilidades que muitas vezes ele não vai ter tempo, ele não vai ter força, ele não vai ter energia para executar, mas ele está ali, dizendo sim para todo mundo, se sobrecarregando, e no final das contas ele começa a desenvolver doenças pelo corpo, ele começa a desenvolver doenças psicossomáticas, ele começa a desenvolver depressão, ele começa a desenvolver infinitas coisas, tanto na mente quanto no corpo, tá bom? E o masoca também, ele vai ter ali como fraqueza o acúmulo de raiva reprimida. Ele vai ter uma tendência a reprimir as emoções. Às vezes ele vai sentir raiva e ele não vai conseguir colocar para fora, tá? Ele engole frustrações, até que em algum momento, em algum momento de estresse, ele explode de forma intensa. Então, aquela pessoa que tá ali, no relacionamento, ela tá sempre sendo criticada, a pessoa tá sempre expondo ela a alguma fraqueza. É que você só faz as coisas errado. Por que isso? Por que aquilo? E ele vai aguentando calado, essa pessoa tá ali, aguentando em silêncio, não tá expondo, ela não tá colocando a raiva dela para fora, ela não revida na mesma hora, mas ela tá ali absorvendo, absorvendo, acumulando, acumulando, até que chega um momento que ela simplesmente explode, tá bom? E aí ela vai, como diz a minha terra, gente, ela vai jogar M no ventilador e aí quem estiver passando por perto vai entrar na briga, vai entrar no rolo. E o Mazoca, ele faz isso e é inconsciente, tá? É algo que ele não resolveu lá na mente dele, ele não resolveu emocionalmente. As emoções dele estão à flor da pele, né? E aí, quando a pessoa joga um pinguinho de água ali, como ele já tá com o tanque cheio, esse tanque explode e aí ele
sai passando por cima de todo mundo, né? Ele vira um rolo compressor, como a gente diz no mundo da análise. A gente fala que quando o Mazoca ele explode, ele vira um rolo compressor e ele sai passando por cima de todo mundo que tiver pela frente. E aí, eu quero que você responda aqui para mim também no chat, gente. A questão do comportamento do Mazoca, né? Você sente que você precisa aguentar tudo e resolver os problemas do mundo inteiro? Com que frequência você sente isso? Fala, nossa, eu sinto, uma vez na semana, não, eu sinto sempre, Ariana, parece que eu tenho que aguentar tudo, eu só consigo falar sim para as pessoas, eu me sinto responsável por resolver o problema de todos ao meu redor. Ai, a minha mãe me liga, mas ela só me liga para contar problemas, e aí eu fico ali ouvindo, porque eu tenho que resolver os problemas dela. O meu amigo ou a minha amiga, a minha ex, o meu ex, me ligam e parece que eu tenho que resolver o problema deles, eu tenho que aguentar tudo sozinho. Conta aí pra mim, gente. Quem sente isso? Quem sente que precisa, né? Tá sempre resolvendo o problema do mundo. É aquele resolvedor nato. Contem aqui. Agora a gente vai falar sobre, é, sobre as forças. Opa, não, gente. Aqui ainda é dos comportamentos de fraqueza, tá? Eu gosto de focar bastante aqui na questão da fraqueza para quando a gente for para força, você falar, meu Deus, eu tenho tudo isso de força, mas eu estou preso nas minhas fraquezas. Eu estou preso, a minha mente está me sabotando, o meu subconsciente está me sabotando, porque eu não consigo entrar no recurso, eu não consigo explorar as forças que eu tenho no meu corpo, na minha mente, nos meus traços de caráter, tá bom? Então, ó, o Mazoca acumula emoções em silêncio. Como eu falei para vocês, ele é uma pessoa que vai acumulando, 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 e quando ele percebe, explodiu a bomba ali, né? Ele explodiu, colocou tudo para fora, vai passar por cima de todo mundo, vira um rolo compressor. Às vezes, pessoas que não têm nada a ver com o que ele está passando, ele vai o quê, gente? Vai passar por cima de todo mundo, tá bom? Então, o Mazoca, ele acumula emoções em silêncio. Ele não expressa o que sente por medo do julgamento. É aquela pessoa que ele tá querendo falar umas verdades, né? Tanto que a boca dele é até trancada, né? Aquela pessoa que tem uma tensão ali na boca, porque não consegue falar. Ele ouviu uma coisa, ele queria ter falado algo. Poxa, minha opinião quanto a isso aqui é isso. Ou aquela pessoa que ela tá ali sempre ouvindo um amigo reclamando, e a vontade dele é: pô, fulano, quando que você vai resolver isso daí? Pô, você já é um adulto, vai lá, resolve. Começa a falar não. Não, mas o Mazoca tá ali, por quê? Ele tem medo do julgamento. Poxa, e se eu falar minha opinião para essa pessoa e ela falar que ela não tá pedindo minha opinião? Poxa, mas e se eu falar minha opinião para essa pessoa e ela achar que eu tô me intrometendo ou que eu não tô gostando tanto dela assim, que eu quero resolver a vida dela? Então, o Mazoca ele fica muito preso nisso também, tá? E ele se coloca muitas vezes, e, gente, quando eu falo muitas vezes, são muitas vezes, tá? Não é uma vez na semana, não é uma vez na vida, não. É com muita frequência. Isso dependendo da idade da pessoa, porque quanto mais você reforça esse comportamento, mais o seu cérebro vai viciando naquilo ali, mais a sua mente vai viciando naquilo dali, até que você chegue e mude realmente o comportamento, mude o hábito e mude aquilo que você quer realmente viver na sua vida, tá? Então ela se coloca em posições de submissão. Aquela pessoa que ela é sempre a serva, ela é sempre aquela que obedece todo mundo, ela é sempre aquela que agrada todo mundo. E o Mazoca, ele vive muito nesse looping, ele vive muito nesse lugar, tá bom? Ele sente que sempre precisa agradar ou servir as pessoas. E aí ele entra nesse lugar e é muito difícil ele sair dali.
Outra fraqueza do Mazoca é que ele tem dificuldade em aceitar elogios ou reconhecimento. Sabe aquela pessoa que quando você vai fazer um elogio para ela, não, nem. Ela fica justificando aquilo que ela fez. E muitas vezes ele fez algo muito bom, mas ele tem vergonha de ser elogiado em público. Diferente do psicopata que ama que você elogie ele em público, o Mazoca não. Se você for elogiar o Mazoca, deixe pra você elogiar só quando tiver só vocês dois. Não expõe ele na frente de outras pessoas, porque ele não vai gostar. Ele é mais introspectivo, então ele vai celebrar? Vai celebrar, mas ali, se ele estiver na força do traço, e também sozinho, de preferência ali no máximo com os familiares, com as pessoas assim que ele tem extrema intimidade, tá bom? Agora, se for com pessoas que ele não conhece tanto, ou se for pessoal do trabalho, mas que não tem tanta intimidade, você vai estar constrangendo essa pessoa também, tá? E outra, ele vai ter dificuldade em aceitar elogios ou reconhecimento porque muitas vezes ele acha que ele não fez o suficiente. Então ele vai acreditar que ele podia ter melhorado, que ele podia ter feito algo melhor, que ele podia ter se esforçado mais. Enfim, diversas coisas que passa ali na mente do masoquista. E aí, como eu já falei para vocês também, o Mazoca, ele explode de forma inesperada, né? Mas na verdade não vai ser de forma inesperada. Isso vai acontecer porque muitas vezes essa pessoa ela está há anos acumulando lixos, lixos emocionais da família, dos amigos. É aquela pessoa que assim ele está ouvindo há muito tempo, ele está resolvendo o problema das pessoas por muito tempo, e aí, quando o copo está cheio e cai um pinguinho de água ali, ele derrama, ele explode, e aí isso acontece de uma forma inesperada, tá? Aquela pessoa que aguentou por muito tempo, que o Mazoca ele aguenta muita coisa, ele é muito forte emocionalmente, mas tudo tem um limite, gente. E eu falo para vocês que o Mazoca, a gente chama ele na análise corporal de papa entulho emocional. É aquela pessoa que ela acumula lixo de todo mundo ao redor dela. Ela não consegue, quando a pessoa começa a vir para reclamar nos ouvidos dela, contar problema, ou pedir ajuda, pedir solução, mas ó, que ele não consegue falar, não, eu não quero ouvir esse problema, porque eu não vou conseguir resolver. Ou ele fica ali, ele acaba se envolvendo, tá? Quem assistiu a aula do oral viu que eu trouxe o ponto de que o oral ele se envolve muito emocionalmente, mas o masoquista também se envolve, tá? O masoquista ele absorve as emoções da pessoa. A diferença é que o oral ele absorve e ele fala, ele coloca para fora. E o masoca não, ele absorve e fica calado. Só que quanto mais tempo ele passa calado, mais ele vai acumulando esse lixo emocional e quando tá na tampa ali, né? Ele explode e coloca tudo para fora, tá? Como ele reprimiu por muito tempo, as reações que ele pode ter são desproporcionais. Quem aí já assistiu aquele filme Divertidamente, o 1, sabe do que eu tô falando, né? Aquele personagem, o Raiva, tem um momento lá que ele explode e ele sai fogo pela cabeça dele. Isso por quê? Porque ele tava ali aguentando, né, de pouquinho em pouquinho e tudo mais, mas quando a coisa apertou pro lado dele, quando viu que as coisas estavam deixando ele mais tenso, deixando ele sobrecarregado, aí ele explode. Quanto o Mazoca explode, porque o personagem Raiva, ele representa os traços de caráter Mazoca. Ele cospe fogo mesmo, ele joga M no ventilador, ele tem uns comportamentos desproporcionais àquilo que ele normalmente tem de comportamento, tá bom? E aí, por último, ele sente culpa por se priorizar. Então, ele não consegue ser a primeira escolha, ele não consegue ser o primeiro lugar. O Mazoca, ele vai gastar a força, a energia, o tempo dele para ajudar as outras pessoas. E aí, muitas vezes, quando essa pessoa ela vem para realizar os sonhos, para construir as coisas que ela deseja viver, ela já não tem mais força.
ela não tem mais força, ela não tem mais desejo, ela não tem mais alegria. Por quê? Porque ela já gastou tudo para fazer para o outro. Então, ele tem muita dificuldade em se priorizar e sente culpa também por se priorizar. E ele acredita que cuidar dele mesmo é egoísmo. Porque muitas vezes essa pessoa, se ela estiver viajando e a pessoa estiver e a família, por exemplo, estiver passando por algum problema financeiro ou por algum problema emocional, ele vai estar lá na viagem, mas ele não vai estar desfrutando da viagem. Por quê? Ele dá um jeito de se punir para se sentir mais confortável, para se sentir mais perto do sofrimento que a família está passando, tá? O masoquista ele não vai conseguir desfrutar da vida, desfrutar dos prazeres, principalmente porque ele tem medo do que as pessoas vão falar dele, do que as pessoas vão pensar dele. E agora eu quero deixar aqui para vocês, ó. Falem aqui para mim qual dessas fraquezas que eu trouxe aqui para vocês mais pegou assim, falou: Meu Deus, todas, Ariana, mas essa daqui é muito eu. Falem aqui para mim, gente, enquanto eu tomo água. Muito bom. Vamos descobrir por que tanta lealdade e para quem você é tão leal, né, André? Querer cuidar e ser leal. O problema não é cuidar, tá, gente? O problema é quando você cuida demais do outro e aí acaba faltando forças para você cuidar de você mesmo, ou acaba faltando energia. Sabe aquela energia de vida que a gente precisa ter para realizar as nossas próprias coisas, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos? É sobre isso. Vamos lá aqui. Agora nós vamos falar das forças do Mazoca. Quais são, Ariana, as forças do Mazoca? Ele é um dos traços mais fortes emocionalmente. Isso por quê? Que eu falei para vocês, né? Ele aguenta tudo calado, ele tem muita força, ele tem resiliência, ele se organiza, ele se planeja, ele busca por segurança em todas as áreas da vida dele. E muitas vezes, falando ainda das fraquezas, quando o Mazoca não se sente seguro para fazer algo, ele não vai fazer. Por quê? Ele tem medo de se arriscar. Diferente do rígido, né? Os rígidos, eles amam o risco, eles amam desafios. O masoquista não. O masoquista, ele tem pavor de desafio, de coisas novas. Ele gosta daquilo que ele já testou, que ele já provou, que ele já comprovou e sabe que dá certo, tá bom? E aí de força, né? Ele é muito resistente, resiliente. Ele tem uma empatia profunda, ele sente a dor do outro, ele acolhe o outro, ele se preocupa, ele se importa com o outro, independente se esse outro é íntimo ou não dele, tá? É claro que ele vai se importar muito mais quando envolver alguma pessoa do círculo mais íntimo, mas o masoquista ele tem uma empatia profunda. Ele vai ser aquela pessoa que vai passar na rua, se ele vê um pedinte, ou se ele ver alguém ali dormindo na rua, ele vai ficar pensando, ele vai ficar procurando uma estratégia para ajudar aquela pessoa, porque ele sente muito a dor do outro, tá? O que o outro está enfrentando, a dificuldade do outro, ele quer ajudar, ele quer resolver, como eu falei, né? O problema do mundo, gente. Ele se sente responsável realmente por solucionar, por trazer soluções para todos ao redor dele. Outra coisa que ele é também é determinado e disciplinado. Se você quer que alguém faça uma tarefa para você bem feita e do início ao fim, sem desistir no meio do caminho, pode dar essa tarefa para o masoquista. Porque o masoquista, ele é determinado e ele é muito disciplinado. É aquela pessoa que vai ter horário para tudo, que vai ter uma rotina, que vai estabelecer prioridades de uma forma muito clara para ela. E quando o masoca ele está na força, ele não está sendo controlado pela dependência emocional, ele não está sendo controlado por relacionamentos tóxicos, ele é aquela pessoa que não vai parar de trabalhar, não vai parar de fazer
aquilo que você entregar para ele ou aquilo que ele mesmo quer para ele, enquanto ele não resolver, enquanto ele não chegar ao alvo final. Tá? O masoquista, ele é assim, um traço maravilhoso para início, meio e fim. Eu sei que o esquizoide, o oral, e o psicopata, eles são muito bons para começar as coisas, mas eles são péssimos para terminar as coisas, tá? O masoquista e o rígido são os mais determinados e disciplinados para começar e terminar as coisas. Só que entre o masoquista e o rígido, o masoca ainda ganha. Por quê? Porque independente se a coisa deixou de fazer sentido, independente se a coisa perdeu, não está mais desafiando ele, ele vai até o final. O rígido não. O rígido, se aquilo parou de desafiar ele, parou de trazer brilho para os olhos dele, ele vai abrir mão e ele não tá nem aí, tá? Se ele vai até o final, se ele não vai. O rígido, ele é determinado, mas se a coisa deixou de fazer sentido ou deixou de desafiar ele, ele pode deixar para trás. O masoca, ele também tem uma capacidade de transformar dor em força, tá? É aquela pessoa que ela entendeu as dores dela, ela conheceu o que o corpo dela diz sobre a mente dela, sobre os traumas, sobre as dores que ela enfrentou, e ela vai usar aquilo como combustível. Ela vai transformar a dor em força, tá? Principalmente o masoquista que é muito forte emocionalmente. Então, ele tem aí essa habilidade de transformar dor em força, dor em habilidade. Ele tem uma capacidade de usar as habilidades, usar os dons, usar os recursos dele para colocar ali em forma de força para ele executar os sonhos, os planos e os objetivos, tá bom? Uma pessoa que tem o traço masoca predominante e que está determinada a fazer as coisas acontecerem na vida dela, não duvide dela, porque ela vai conseguir. Outra coisa que o masoca também tem de força é que ele tem uma sensibilidade e profundidade emocional. Nossa, Ariana, o que significa sensibilidade e profundidade emocional? Como eu falei para vocês, gente, o masoquista, ele enxerga além do óbvio, ele cria conexões verdadeiras, né? Ele demora um pouco para se conectar, ele demora um pouco para se conectar com as pessoas, é aquela pessoa que conheceu aqui, mas até a pessoa entrar no rol de intimidade, até esse masoca aceitar que essa pessoa entre na vida dele, ele vai fazer ali algumas avaliações, alguns testes para saber se realmente ele pode confiar nessa pessoa. E não é aquela desconfiança do psicopata, com medo dessa pessoa trair. Mas é que o masoquista ele é mais fechado, ele é mais seguro. Ele vai testar essa pessoa, porque muitas vezes ele pode contar um segredo para essa pessoa, e na cabeça dele, ele não quer que essa pessoa use aquilo que ele falou lá na frente para jogar na cara dessa pessoa aquilo que ele mesmo, em um momento de vulnerabilidade, abriu para alguém, tá bom? Então, gente, essas qualidades, essas forças, elas são assim extremamente valiosas, tá? Mas para que elas venham brilhar, para que elas venham realmente ser executadas pelo masoquista, ele precisa aprender a se expressar sem medo, sem a dependência emocional, sem medo de dizer não, sem medo de ser criticado, julgado, humilhado. E ele também vai precisar aprender a liberar as emoções dele de uma forma leve e saudável, tá bom? E, gente, me fala aqui também quem aí se identificou com as forças do traço de caráter masoca, tá? Isso porque, como que eu faço, Ariana, para descobrir ali, me identifiquei com várias dessas dores que você falou, com várias dessas fraquezas, e agora, o que que eu faço? Como que eu posso buscar solução para essa dor? Como que tem solução? Tem, gente, tem solução, tá? E é por isso que nós estamos aqui trabalhando, compartilhando esse conhecimento com vocês. E se você se identificou com essas dores, com esses comportamentos, é porque o seu corpo, ele já revela isso, tá? O seu corpo, ele carrega essas marcas de todos os 5 traços. E o que você precisa é interpretar, é saber conhecer aquilo que o seu corpo está dizendo sobre a sua mente,
sobre os seus traumas lá da infância, sobre os padrões que se repetem. O medo, gente, de ser criticado, julgado, humilhado, o medo de decepcionar, tudo isso está estampado no formato do nosso corpo e a gente precisa interpretar essas informações para que a gente consiga vencer as dores e fazer com que os nossos traços eles vivam no recurso, para que você consiga explorar as forças que o seu traço de caráter tem. E é por isso que a gente trabalha com a análise corporal. Por quê? A análise ela permite que você entenda exatamente como o seu corpo revela o que está na sua mente e as suas emoções. Nossa, Ariana, é um raio-x então na minha mente. Basicamente isso. A análise é como se fosse um raio-x da sua mente, tá bom? Revelando ali os seus padrões de comportamento, os seus padrões de bloqueios, os seus padrões de forças, de recursos, de talentos, de habilidades. E com esse conhecimento, você pode ressignificar essas dores e liberar padrões inconscientes que fazem com que você viva sempre sem ser sem se sentir sempre reprimido. Aquela pessoa que tá, não, não vou fazer isso, porque vão pensar isso de mim. Não, porque isso, porque aquilo. Não, você não precisa continuar preso ou presa à sensação dessa opressão, dessa falta de liberdade, tá bom? Você pode sim aprender a se expressar, a se libertar realmente das suas emoções que estão te aprisionando lá no que você viveu na sua infância e a viver sem carregar o peso do mundo nas costas, tá? Mas o que se ele precisa aprender a liberar esses pesos, a liberar essa culpa que ele carrega de se sentir responsável por resolver o problema de todos ao redor dele. Bom, e se você está aqui, se você ficou até o fim aqui com a gente, você pode se inscrever, você pode fazer a sua análise corporal e descobrir o que o seu corpo revela sobre a sua mente, tá bom? Nesse mês de março, nós estamos assim com uma análise super especial, porque quem está participando das nossas aulas da série exclusiva do mês de março, está tendo assim um bônus incrível, tá bom? E se você tiver interesse em fazer a sua análise corporal, pode comentar aqui, ó. Deixa aqui o seu contato, que a gente vai entrar em contato com você. Deixa aqui abaixo o seu WhatsApp, o meio que a gente pode entrar em contato com você para que você descubra o quanto antes o que o seu corpo revela sobre a sua mente, mas principalmente quais são os seus talentos, as suas forças, as suas habilidades, para que você coloque aí eles para trabalhar ao seu favor.